E se eu te dissesse que a carta de desculpas de Joy Boy pode ter revelado o verdadeiro propósito da Arca Noa e ainda entregado como One Piece vai terminar? Um pedido de perdão feito há 800 anos atrás pode ter escondido o maior segredo de toda a obra, e quando você liga todos esses detalhes, o final de One Piece começa a fazer sentido. E aí galera, beleza? Quando você pensa nos Poneglyphs de One Piece, o que vem na sua cabeça? Um bloco de pedra que é impossível de quebrar e que revela a localização de armas ancestrais, segredos do século perdido e as coordenadas para Laugh Tale, certo? Ou não? Então são informações, histórias e o local aonde todo pirata quer ir. Só que existe uma exceção para essa regra. Sempre tem, né? Que é um único Poneglyph em todo mundo que quebra completamente esse padrão que eu disse antes. E isso acontece no fundo do oceano, na Ilha dos Tritões, onde existe um Poneglyph que não revela uma arma de destruição e nem dá uma rota de navegação. Ele tem uma coisa muito mais humana, digamos assim. Uma carta e um pedido de desculpa pessoal. Aí a coisa começa a ficar confusa por aqui, porque você pode estar se perguntando, quem era essa pessoa tão importante para quem o lendário Joy Boy, o homem mais livre do mundo, o herói do Reino Antigo, precisou gravar um pedido de desculpas em uma pedra há 800 anos atrás? E por que ele falhou em cumprir a sua palavra? Então fica no vídeo até o final para você entender sobre essa carta que conecta diretamente com Luffy, o que ela tem a ver com a Arca Noa, e tudo isso vai mostrar o verdadeiro motivo da Ilha dos Tritões ser a peça-chave para o final de One Piece. Já se inscreve no canal para não perder mais análises como essa, deixe seu like se você gostar desse vídeo e vamos desvendar esse mistério de uma vez por todas. A promessa de 800 anos atrás. Para a gente começar a entender o peso que tem essa carta, a gente precisa voltar a 800 anos atrás no tempo e entender a grande tragédia com a raça dos tritões e sereias. Desde o início dos tempos, o maior sonho dessa raça nunca foi dominar os mares ou juntar riquezas. O sonho ancestral deles sempre foi simples: viver sob o sol verdadeiro. Eles queriam sair dessa escuridão de 10 metros abaixo do nível do mar e viver na superfície no continente, lado a lado com os humanos, ficando livres da discriminação, do preconceito e do medo do tráfico de escravos. E aí que durante o século perdido, que esse sonho estava mais perto da realidade para eles, por causa de um pacto lendário, o pacto entre Joy Boy e Poseidon. O Joy Boy original fez uma aliança direta com a princesa sereia daquela época, que nada mais era do que a encarnação anterior da arma ancestral Poseidon. Então, Joy Boy fez o quê? Ele prometeu a Poseidon que ia usar essa capacidade da princesa de se comunicar com os reis dos mares para guiar toda a civilização dos tritões em uma grande evacuação, uma grande migração até a superfície. Não como refugiados, mas como pessoas livres e iguais. Esse era o grande acordo que ia mudar toda a superfície e a história do planeta para sempre. O que deu de errado no século perdido? Só que, se o plano era tão perfeito assim, onde envolvia o homem mais poderoso e a arma ancestral mais devastadora dos mares, por que eles não conseguiram? O que deu de errado aqui? E aqui entra o lado mais dramático da história de One Piece. O Joy Boy não conseguiu cumprir a promessa que ele fez porque o Reino Antigo perdeu a guerra. Nesse caso, a Aliança dos 20 Reinos saíram com a vitória, destruindo a civilização avançada de Joy Boy e assumindo o controle do mundo sob o nome de Governo Mundial. Com essa vitória deles, esse preconceito contra os homens peixe virou uma espécie de regra, ou seja, a escravidão foi liberada e toda a raça dos homens peixe foi forçada a ficar escondida abaixo do mar sob a Red Line. Então, vendo tudo isso que estava acontecendo, toda essa luta de Joy Boy estava perdida, e vendo que o tempo dele estava acabando e que ele ia ser derrotado, Joy Boy fez o quê? Ele fez uma coisa que ninguém pensava. Ele fez uma encomenda ao clã Kozuki de Wano para a criação daquele Poneglyph especial. Ele gravou numa pedra que ele sabia que era impossível de destruir o pedido de desculpas dele à princesa sereia e a todo o povo dos mares por ter falhado. Só que essa carta não era só um lamento da derrota,
O Joy Boy ele deixou cravado na pedra que alguém do futuro viria para terminar o que ele começou. Então ele garantiu que essa promessa que ele fez não ia morrer ali, ela só estava sendo adiada por 800 anos. Propósito de Noah e os Reis dos Mares. E é aqui que tudo começa a fazer sentido quando a gente olha para o mundo antigo e vê tudo que já estava desenhado nos planos. Vamos começar falando da Arca Noah, o navio da promessa. Primeiro que a gente tem que entender é que Noah não é um navio comum. Ela tem quase metade do tamanho da própria Ilha dos Tritões. Só que quando você olha para o design dela, você percebe uma coisa curiosa e até estranha. Ela não tem leme, ela não tem pás, ela não tem sistema de navegação e as velas não servem para nada no fundo do oceano. E aí fica a pergunta, como é que uma estrutura gigantesca dessa consegue se mover? E o Oda, claro, achou uma resposta genial para tudo isso. A Noah foi projetada para ser puxada somente pelos Reis dos Mares, sob o comando direto da arma ancestral Poseidon. Isso porque existe um papel da Arca Noah. Ela não é uma arma de guerra, a Noah nunca foi feita para atacar ninguém ou bombardear ilhas. Ela tá mais para um navio de evacuação em massa. Ela foi construída com um único propósito, carregar a população inteira da Ilha dos Tritões de uma só vez para a superfície. E isso vai acontecer no dia destinado, ou seja, a arca só vai ser colocada em movimento no dia em que o grande plano de evacuação foi ativado. E você lembra o que aconteceu no arco da Ilha dos Tritões, quando o Luffy quase destruiu Noah na porrada para impedir que ela caísse na ilha? Aquela cena, quando os Reis dos Mares seguraram as correntes da arca no último segundo, eles falaram uma coisa bem importante aqui, abre aspas. Ela foi danificada, mas pode ser consertada até o dia destinado. Ou seja, se o Luffy tivesse destruído a Arca Noah por completo ali, ele ia estar basicamente destruindo o veículo de resgate que levou 800 anos para ser preparado. Cumprimento da profecia. Então, agora as duas peças principais do quebra-cabeça finalmente se reencontraram no presente. De um lado, a gente tem a princesa Shirahoshi, que despertou completamente como a nova encarnação de Poseidon, que consegue comandar os Reis dos Mares. E do outro lado, a gente tem o Luffy, que despertou a Hito Hito no Mi modelo Nika e se tornou o herdeiro direto da vontade de Joy Boy. E é isso, tudo que aconteceu há 800 anos atrás está se repetindo, só que dessa vez para dar certo. E é aqui que entra a famosa profecia da Madame Charlie, que deixou todo mundo assustado lá no arco da Ilha dos Tritões. A previsão de que, abre aspas, um homem com o chapéu de palha destruirá a Ilha dos Tritões. Fecha aspas. Teoria da destruição. Só que essa destruição não vai ser um ato de vilania do Luffy, como a gente sabe, né? Porque para que os Tritões consigam viver sob o sol de verdade e não escondido no fundo do mar, essa ilha que isola eles e a própria Red Line que divide os mares vão ter que ser destruídos nessa guerra final contra o Imu e o governo mundial. Então o Luffy é a chave que vai destruir a ilha física para obrigar a população a subir na Arca Noah, e isso vai acabar ativando o poder da Shirahoshi para guiar o navio até a superfície. Ou seja, a destruição do lar antigo vai ser o nascimento da verdadeira liberdade desse povo. E aí, a carta de desculpas que o Joy Boy escreveu há 800 anos atrás finalmente vai receber a sua resposta. A promessa quebrada no passado vai ser cumprida pelo novo Joy Boy no presente. Mas para você acredita mesmo que a Arca Noah vai ser puxada pelos Reis dos Mares durante essa guerra final contra o governo mundial para resgatar o povo dos mares? Deixa aí a sua teoria nos comentários. Não esquece de clicar no botão de like se você curtiu essa análise e não sai antes de clicar em um desses dois vídeos aí que tá passando pela tela para entender mais sobre esse universo de One Piece. Esse é o Sete Mares, se inscreve no canal para não perder mais nada. Até o próximo vídeo, valeu gente!